Alô, meus queridos, você está no Pelicano Podcast, um lugar para quem é bom de papo. Hoje nós vamos conversar com o Thiago Gabri, uma pessoa maravilhosa. Nós vamos conversar sobre os 4 temperamentos, logo depois da vinheta. Valeu, Thiago, obrigado por ter vindo, é um prazer enorme ter você aqui e que legal que você topou de falar sobre os 4 temperamentos. Então quero que você se apresente um pouco melhor, porque eu só te conheço como um escritor e especialista nos 4 temperamentos, Sem né? problema, sem problema. É um prazer estar aqui, Marcos, agradeço o convite. Eu costumo dizer que eu sou marido da Tatiele, pai da Laura, pai da Isadora e da Aurora. E no tempo livre, daí eu sou psicoterapeuta, economista, escritor e palestrante. É isso. Isso é um currículo de peso. É. Legal, legal. Então, 4 temperamentos. Tem muita gente que fala que não acredita nos 4 temperamentos. Ah, não existe. Ah, isso é do passado. Tem uma série de pressões contrárias e, obviamente, né, tem muita gente que diz, não, eles ajudam bastante a gente entender o ser humano. Eu queria que você começasse explicando isso. O que é temperamento e por que os 4, né? Vamos lá, vamos Bom. dar início. Não, vamos lá. Vou começar falando que o mesmo inventor da medicina, Hipócrates, foi o primeiro que falou sobre isso, né? Sobre temperamento? Sobre temperamentos, tem registros. Já naquela época? Tem registros disso. Galeno, no século I, fez um material bem robusto, tanto que vários escritores, pesquisadores, escritores aí do século XX, XIX, se basearam em Galeno daí, na sequência. É uma tipologia humana, da que tem maior validade temporal, e como se pode ver, né, todos esses anos. E é um assunto que sempre volta à tona, porque o ser humano é fascinado, né, por entender as inconsistências, os tipos humanos, né? Então, essa tendência de classificar, né? Em Jung, por exemplo, a gente tem o extrovertido e introvertido, todo mundo conhece isso e aceita muito bem, né? Já os 4 temperamentos, tem os que aceitam e tem os contrários. Grosso modo, temos 4 aí temperamentos, vou explicar na sequência, vou só citar eles aqui para o pessoal ir se familiarizando e puxando isso da gaveta da memória, né? A gente tem 2 quentes, seria o colérico e o sanguíneo. Temos quentes, colérico e sanguíneo. Isso, são os mais para fora, que expandem, que sentem o mundo dessa forma, interagem com o mundo dessa forma. Aqueles que explodem e tal. A gente vai especificar aqui, né? Porque daí tem a questão do outro eixo. E daí temos 2 frios, que seria um fleumático e um melancólico, que eles interiorizam mais as coisas, concentram, pensam mais antes de agir, né? Enfim, esse é um eixo, né? Aí, já falando do outro aqui, para já fechar essa parte, nós temos um eixo que a gente chama de horizontal, que seria úmido seco. Que daí, na parte úmida, vou ter daí o sanguíneo, que é quente. Então, deixa eu te cortar. Então, em cima no eixo acima, a gente poderia dizer os quentes, que é o colérico e sanguíneo. Exatamente. E daí, no eixo vertical embaixo, o melancólico e fleumático. Então, esse é um eixo, eixo vertical. Exatamente. Daí nós temos... Opa, bati aqui. Então, daí temos o horizontal, que é úmido e seco. Úmido e seco. Tá, e no úmido, então, tá... No úmido, então, nós temos à esquerda ali sanguíneo e fleumático. Sanguíneo e fleumático. São úmidos, os envolventes, os mais focados no seu entorno. Vou falar brevemente, depois a gente expande isso. E os secos seriam aqueles mais pragmáticos, objetivos, mais focados no realizar, né? Que seriam daí o colérico quente e o melancólico frio, ambos secos. Seria isso. Ok. Antes da gente dar continuidade, mas o que é realmente um temperamento, né? E a criança já nasce com temperamento? Essa é a grande questão que divide opiniões, né? Até isso explica por que mais cristãos são abertos aos temperamentos, né? É uma questão assim, uma grande discussão se é o meio que determina quem somos, né? Unicamente o meio, né? Os materialistas aí vão falar isso, né? Ou a gente tem características inatas, né? Já nos legada ao nascimento. Então, assim, os temperamentos falam sobre isso, defendem isso, que nós temos características nos atribuídas quando nascemos, né? Então, por causa disso que cristãos gostam mais de temperamentos na média, né? Claro que atrai todo quanto é tipo de gente pela sua Mas talvez por causa de um dos autores mais famosos sobre os temperamentos ter esse posicionamento cristão, mas talvez seja mais geral, que as pessoas aceitam, não é assim?
Tá, então, assim, mas nós temos ao longo do tempo autores seculares, né? Falando sobre temperamentos, né? É que, assim, o materialismo tomou mais força no século XX em diante, né? Tá. No século XX em diante, então, é só a voz do materialismo que a gente ouve nas muitas ciências, né? Pra gente não divergir muito do assunto, né? Temos que cuidar com... Só para não divergir muito do assunto. Mas, assim, o materialismo é a voz principal. E aquela voz que não é materialista... enfim, que acredita que existe o eterno, que acredita que existem essas características inatas, ficou um pouco de lado, ficou mais para um canto chamado religiosidade, por exemplo, né? Mas eu defendo os temperamentos enquanto ciência, e daí a gente pode até debater os méritos de ser ciência ou não. Você se aprofundou mais cientificamente. Podemos dizer que sim, dizer que sim. Então, o temperamento eu posso dizer que tem componentes genéticos e ambientais. Então, é uma forma da pessoa se expressar, aparecer no mundo, é o jeito dela viver, existir. Boa, vamos lá então, boa. A maneira dela sentir o mundo, as tendências primordiais delas, primárias, né? Tá. Digamos, a tônica com a qual ela vê o mundo, né? É uma estrutura rígida, né? No sentido de que em torno dela que se desenvolve a personalidade, que se desenvolve uma série de outras características humanas, né? Tá. Em torno dela. Eu costumo fazer como se fosse um esqueleto, né? Então vamos pensar num jogador de basquete muito alto, uma pessoa muito alta. Ele tá tirando o sarro de mim porque eu tenho 2 metros. E temos também uma pessoa que é ginástica olímpica, né? É ginasta, né? Enfim. Elas são baixinhas, né? Por toda uma questão do treino delas desde cedo. Mas aquela estrutura óssea dela não vai permitir que ela jogue basquete, né? O esporte exige pessoas altas. O contrário também se mostra. Então, assim, ele determina um intervalo de possibilidade, né? Ele não é taxativo, você é isso, você... Como se fosse uma tendência. Exatamente. São muitas tendências do sentir no interagir com o mundo. Um exemplo pragmático, então, vai? Os recursos são escassos, né? Em toda a economia e também os recursos psíquicos, né? A gente tem uma escassez. Então, assim, ou a gente tem um tipo humano que é mais focado no realizar, no norte, lá ao longe, aqueles que realizam muito, ou uma pessoa que está com o máximo da sua energia no seu entorno, né? Em ouvir os outros, em perceber as nuances. Não tem como ser a mesma pessoa... A mesma pessoa não consegue fazer bem essas duas coisas, porque os recursos são limitados. Ok. Percebe? Okay. Esse seria um exemplo, mas aí tem vários... tem uma assertividade muito grande, a gente vai esbarrar aqui em outros. Acho legal a gente ajudar o nosso ouvinte, quem está nos assistindo, a entender que essa pessoa que está nos assistindo tem um desses 4 temperamentos... Boa. Ou a junção desses 4, ou um mais forte e outro mais fraco. Como é que é? Vamos lá. Há pouco a gente comentava sobre o Tim LaHaye, é um grande escritor, né, sobre temperamentos. Ele apregou, né, que a gente tem um dominante e um que fica ali por trás, né? Eu discordo e muita gente discorda disso. Muitas pessoas discordam. Vamos lá. Discordando do grande autor. Vamos lá. Então, assim, na verdade, um pouco é uma questão de nomenclatura, né? Ele vai achar os argumentos para tanto, né? Mas a nomenclatura eu não acho tão boa nem tão didática, porque, enfim, vamos lá. O que eu prefiro é a junção de 2 elementos que formam um temperamento. Então você tem especificidades de um elemento dominante. Por exemplo, o sanguíneo, nós temos que ele é úmido e quente, certo? Tem um tipo de sanguíneo que é mais úmido do que quente. E tem outro que é mais quente do que úmido. Daí dentro desse espectro, vamos por assim, tem características específicas, entende? São sanguíneos diferentes. Um fleumático. O fleumático é bem característico, né? Já vou dar esse exemplo aqui, ó. Se você for pesquisar nas páginas por aí ou em livros, se atribui 2 características que são divergentes de coexistir na mesma pessoa. Aí a tônica explica. Vamos lá. O fleumático é dito dele que ele é super carismático e que ele é apático. Ou seja, não faz sentido. Não fecha a conta. Uma pessoa apática, obviamente, ela não quer saber de ninguém. O carismático, ele é todo acolhedor, enfim. Sim. Então, o que acontece? A tônica, especificamente no fleumático, deixa muito claro que o fleumático de tônica úmida é o muito carismático.
É a umidade que faz você envolver e ser envolvido pelo mundo, pelas coisas, pelas pessoas, né? E a frieza é o que dá um olhar mais detalhado, né? A frieza faz você concentrar, você tá mais para dentro, formulando. Isso. Então, é a frieza que dá a apatia, entende? Tiago, acho que antes da gente ir para essas características mais detalhadas, assim, talvez seja interessante a gente explicar os 4, né? Então, o que é, por exemplo, o temperamento sanguíneo, o que é o outro. Então, eu não sei, talvez você queira começar por algum deles em especial, mas explique quais as características dos 4, para até daí a pessoa que está nos ouvindo, eu sou já embarcar, né? Já embarcar e tal. Beleza. Então vamos lá. Primeiro, quero dizer que a caricatura que fazem dos temperamentos por aí, eu tenho a minha página lá do Instagram, né? Que eu separo bem a questão de piada, né? Daí eu trato o assunto de forma caricata, né? De quando você trata do assunto de forma séria. Eu vejo só caricatura por aí. Então, assim, foi um pouco da minha motivação de me manifestar e tal, da minha pesquisa pessoal. Então, assim, vou falar de forma caricata, tá? E também o que diferencia... Simplificada, né? Simplificada, exatamente. Tem a questão do equilíbrio também, né? As pessoas em equilíbrio, um temperamento é de um jeito, em desequilíbrio tem aquelas características. Então, tá bom. Vamos lá. Um sanguíneo, tá? Vamos começar com o sanguíneo. O primeiro ali da esquerda, que é úmido e quente. A caricatura diz que ele é super alegre, cheio de amigos, né? Uma pessoa pra fora, expansiva. Chega numa festa, o povo já percebeu. Isso, exatamente e tal. Esse é um assunto que é importante a gente retomar depois, tá bom? Porque a caricatura não reflete a realidade, mas essa é a caricatura, tá bom? Eu vou falar brevemente, né? Aí temos um colérico, aquela pessoa que tem vocação para ser líder, que é mais firme nas suas posturas, é mais convicta, é mais voltada para a certeza, forma a certeza de maneira rápida, é um tanto obstinada, é um tanto hiperativa, tem características que a gente observa aí num colérico, que ele é para fora, só que ele é firme, ele realiza, né? Sanguíneo, ele é para fora, mas ele é mais, avoado, vamos por aí, o estereótipo, tá bom? Aí nós temos aí um fleumático, que seria também úmido, né? Só que frio. Então, o fleumático a caricatura é muito carisma, né? Um bom amigo, um bom ouvinte, uma excelente pessoa, se preocupa demais com os outros, tem um pouquinho de dificuldade de dizer não, características gerais aí, tá bom? Certo, beleza? Certo. Aí nós temos um melancólico, que é frio e seco, que ele tem uma questão do preciosismo, assim, muito grande, né? Ele é uma pessoa que pensa muito nas suas entregas, né? Ele quer entregar tudo de maneira muito bem estruturada, né? Porque, assim, ele tem a secura, que faz ele conseguir observar bem destacado as coisas, né? Cada coisa no seu lugar, ele precisa ter essa separação. E tem essa frieza que faz ele articular os planos de forma mais bem elaborada, bem construída. Então, as entregas do melancólico são muito pontuais, muito bonitas e bem ordenadas, certo? Mas ele tem um checklist muito grande para fazer as coisas. Então, ele tem uma dificuldade de começar as coisas, né? Assim, eu digo... Enfim, ele entrega muito bem as coisas, né? Mas ele não tem a flexibilidade de mudar de foco, entende? Porque ele é muito focado ali no que ele está fazendo. Grosso modo, a gente vai... acidente de percurso vai incomodar muito, né? Porque daí ele tem que ser flexível para mudar e não vai conseguir. Exatamente. Enfim, de forma bem rasa, a gente vai aprofundar bastante. Antes de aprofundar, você escreveu um livro sobre os 4 temperamentos. Exatamente. Nesse livro, deixa eu até mostrar para o pessoal... nesse livro, você explica bem os 4 temperamentos, sem dúvida, né? E daí fala sobre o Chaves. Depois você fala sobre isso. Tá bom. Mas assim, e se a pessoa quer saber mais, quer saber qual é o seu temperamento, o livro vai ajudar ou você tem outro caminho para isso? Se eu quiser saber qual é o meu temperamento, o que eu faço? Tá, vamos lá. Sem dúvida que o livro vai te ajudar, porque eu analisei aí 7 personagens do Chaves, né, com 12 argumentos pelo menos cada um. Então, assim, te amplia bastante esse conhecimento, né, no livro. Agora, se você quiser ter certeza, eu desenvolvi um teste guiado próprio, que eu já apliquei várias vezes, até com base nesse teste, e que me auxiliou na pesquisa, uma coisa levou a outra, que me auxiliou muito
nessa parte do livro aqui que eu digo revelações inéditas sobre o tema. Opa, temos revelações inéditas. Música de suspense. Vamos lá. Enfim, então olha só. Esse teste guiado, né? Primeiro, falar a parte mais legal do teste guiado. Em dado momento ali, dura 1 hora, né? Ao mesmo tempo de uma psicoterapia. Ali nos últimos 10 minutos, em todas essas dezenas de testes, né? Eu faço afirmativas, paro de fazer perguntas e passo a fazer afirmativas da maneira da pessoa sentir o mundo. Né? Para a pessoa concordar ou discordar. Porque na verdade vai crescendo, né? Há um crescente ali da análise e em dado momento é possível fazer afirmativas. Eu faço de forma categórica, ou seja, é um risco que eu tomo. Sim. Eu tomo um risco gigantesco da pessoa que legal. odiar o que está ouvindo. Mas o que eu vejo é o contrário disso. Isso numa consulta com você é online? Exatamente. Olha, que legal. Eu posso marcar com você? Sem dúvida. Eu atendo presencial também. Daí descobrir qual é o meu temperamento. Exatamente. E como que eu posso melhorar minha relação com o mundo sabendo disso. Exatamente. Muito legal isso. Daí tem toda uma relação com a psicologia, né? Tem toda uma relação com a psicologia, a ideia é você descobrir suas potencialidades e limitações. Aí eu fiz links com patologias, por exemplo. Fiz links com potencialidades, fiz link com algumas coisas que a literatura psicológica traz, né? E é muito característico e é muito bacana ser um instrumento de cura, de leveza, de forma tão rápido, né? O temperamento é uma ferramenta que me faz rapidamente chegar a certas questões. Então eu trabalho já com hipóteses, né? Para a pessoa já concorda ou discorda. Não fica ali, por exemplo, num processo terapêutico, durante um tempão para ela chegar por ela mesma. Né? Eu faço inferências, né? E com base no temperamento a coisa flui muito rápido. Entendi. Então a pessoa pode marcar com você e fazer o teste. Sem dúvida. Daí uma vez tendo feito o teste, ela vai poder, obviamente, né, vai se compreender melhor. Sim. Então, pelo fato de saber, que eu sou desse temperamento. Sem dúvida. Algumas que fazem teste prosseguem um tempo, né? Prosseguem um tempo para trabalhar nessas características. Dada a assertividade. Daí ela fala assim, não, mas eu realmente tenho esse elemento e ele está em desalinho, pelo que você está me dizendo aí. E tem coisas que o mesmo elemento é só afinação. Se você afinar o elemento, uma limitação pode se transformar em potencialidade. Legal. Tem um filme, eu vou emendar aqui, Vamos. Tem um filme muito interessante, depois pesquisem, chama O Procurado, da Angelina Jolie, 2008, salvo engano. O Procurado. O Procurado. Grosso modo, assim, é uma pessoa que tem ansiedade aguda, né, que sofre com uma possível colérica estereotipada, vou pôr aqui, né, chefe dele, mas assim, ele sofre muito com aquela ansiedade aguda. E o enredo do filme traz que, na verdade, era uma habilidade inata que ele tinha. Uma habilidade que o coração dele batia mais rápido, e era uma habilidade, enfim, é a ficção, né? Essa coisa de manipular a arma de fogo, assim, né? Fazer uma trajetória meio diferente com a bala na arma de fogo. Mas é um exemplo muito interessante, por exemplo, por um sanguíneo, né? Que tem uma velocidade e é meio desordenado, né? O sanguíneo tem muita velocidade e é muito desordenado. Então, assim, esse mesmo elemento da velocidade é pedra de tropeço para ele, é o calcanhar de Aquiles dele, né? Mas esse mesmo elemento em afinação, se você consegue construir trilhos, né? Você vai muito longe, você desenvolve até altas habilidades. Essa é o que eu tenho visto na prática, assim, né? Legal. Vamos pro Chaves? Por que o Chaves de onde veio essa ideia de analisar os temperamentos dos personagens do Chaves? Então, eu gosto muito, né? Eu acho que é uma linguagem muito... Todo mundo gosta, se encanta, né? Os clássicos atravessam gerações, dizem muito, né? Então, assim, eu comecei analisando meio com um tom de brincadeira, assim, né? Para testar, na época da minha pesquisa, bem no início, assim, né? Para testar ainda os meus conhecimentos, ver o que as pessoas achavam. E eu fiz uns postzinhos na internet que deu muito acesso, o pessoal gostou muito, né? Eu vi. Você chegou a ver? Que legal. Então, e assim, apesar de eles serem muito caricatos, são personagens muito ricos, né? Muito ricos. Por causa disso que transcendem gerações, né? Porque são muito ricos. E tratam de temas muito, muito caros para o entendimento do funcionamento humano, né? Você tem a ostentação do Kiko,
você tem um lá que é injustiçado, que nunca sai do lugar, o Seu Madruga, né? Você tem uma pessoa um tanto para dentro e meio que só esbraveja muito ali, a Dona Florinda. Você tem um que liga muito pro alinhamento estético, né? Se importa muito com o alinhamento estético e tem toda uma postura, que é o professor Girafales. Então você tem características muito interessantes. Sim. São personagens bem construídos, né? Sem dúvida, sem dúvida. E os temas ali tratados são muito ricos para a gente fazer inferências e ser didático, né? Falar sobre esse assunto. Até para entender melhor o ser humano, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. É a linguagem certa. E o Chaves? O Chaves é a grande questão. Você quer saber o temperamento do Chaves, isso? Vou dar umas dicas do Chaves, vai. Vou dar umas dicas. Você já percebeu que o Chaves não costuma iniciar as brincadeiras? O Chaves tá no mundinho dele, tá equilibrando uma vassoura no pé, tá brincando com o carrinho. Alguém vem, aí ele embarca. Ele embarca muito bem. Ele embarca muito bem, mas não é ele a ter iniciativa. Esse é um grande indicativo. Tá? Um quente normalmente tem iniciativa. Certo? Até um videozinho meu lá eu falo, você quer saber se é quente ou se é frio? Perceba se você costuma responder perguntas que não foram feitas a você. Às vezes a gente sabe a coisa e perguntaram lá, você, é tal coisa. Já se intromete. Já se intromete porque é maior que você. Você é quente, né? É um instinto, como se fosse. Não consegue segurar. Exatamente. Uma outra coisa bem legal de observar no Chaves é que ele tem uma coordenação motora muito boa, por um lado. Você pode ver as brincadeiras dele, né? Ele equilibra a vassoura, ele faz tanta coisa. E por outro, ele é atrapalhado. Então tem uma relação aí com como ele lida com as tensões. Né? Que tem a ver com as revelações inéditas, que daqui a pouco a gente fala. Enfim. Então ele é frio, tá bom? Ele é frio. Agora, assim, tem alguém que não gosta de brincar com Chaves ou que não gostaria de brincar com Chaves? Todo mundo ia querer, né? O Chaves é muito querido. O Chaves é muito carismático. Ele fica bravo, mas assim, de forma risível até, não é? Assim, a gente... ficou brabo ali, mas já mudou. Não fica ressentido, né? Não fica marcado, os secos ficam marcados, tá? Então, assim, ele é úmido. Ele é úmido e ele é frio, né? E ele é muito querido, muito acolhedor, sem dúvida que ele é fleumático. Isso que eu ia falar. Tá com cara de ser fleumático. Exatamente. Não fiz suspense, eu já falei. Depois que ele falou, é fácil eu dizer, né? Fui eu que eu pensei. Mas eu trago 12 argumentos para expandindo para isso. Para mostrar que realmente tá dentro. Com relação à ciência, deixa eu já fazer um link aqui, né? Eles falam, é ciência, né? Qual a credibilidade disso? Quando a gente vai para a medicina aí, você distingue uma doença da outra com 3, 4, 5, 6 características. Certo? 6 características ali, 3 às vezes. Sintomas. Exatamente. Isso aqui, isso aqui. Né? É possível, né, traçar recortes mais sólidos, né? Mais sólidos em relação a certos conhecimentos. E assim, eu chego aí de 10 a 15 num teste guiado, né? Eu chego a umas 10 a 15 características que eu analiso, né? Eu escolhi o número 12 ali para os personagens para mostrar que é uma coisa sólida e robusta, né? Que como disse, é verificável, né? É palpável, é racional. Então, assim, eu acho esse lado que é importante de mencionar, né? A pessoa nem sabe o quanto. Que legal. Muito bom. Talvez não seja interessante a gente explicar todos os 4 temperamentos no Chaves, senão a pessoa nem vai ver, nem vai ler o livro. Tá bom. Mas a gente já viu, então, o Chaves, mas escolhe outro, então, para a gente conversar um pouco mais, para a gente perceber que não são todos iguais. Não, legal. Vamos lá. Eu posso falar ou da que foi mais difícil a análise ou daquela que mais rendeu. Se você escolhe, vai. O que mais rendeu ou o que é mais difícil a análise? Vamos no que mais rendeu. O que mais rendeu, tá bom. Então, olha só. Temos um personagem lá que é, da minha perspectiva, o brasileiro médio, né? Que é o quê? O Madruga? Que é uma pessoa que é injustiçada. Sofre com os boletos, as dívidas. Sofre com os boletos, foge dos credores, né? Mas ele tem uma esperança. Ele tá sempre tentando, se reinventando. Tá na cara dele, né? Exatamente. Sempre. Se reerguendo, com bom humor, né? Então esse é o brasileiro médio, que apesar de toda a injustiça, de todos os impostos, vamos por assim, né? Ele tá lá apesar tentando. Da direita e da esquerda. Exatamente. Boa, vamos colocar assim. É bom não entrar nessas duas. Não, sem dúvida, né? Apesar dos pesares, ele tá lá, né? Com muita resiliência. E ele rendeu muito porque houve uma identificação, sabe? Houve uma identificação da parte do escritor que vos fala.
Então assim, eu realmente para mim é a cereja do bolo. Para mim o Seu Madruga é a cereja do bolo porque a linguagem ficou leve, poética, profunda, ficou tudo, né? Até aproveito para dizer que do livro há um crescente de complexidade, né? Eu procurei usar um tom proporcional ao temperamento. Então, se você olha, às vezes gosta de um ali, tem uns ali que são curtinhos. Então, o pessoal que é mais objetivo vai gostar de argumentos curtinhos. Tem outros que são mais precisos, maiores, outros mais poéticos, envolventes, como o Seu Madruga, que rendeu muito, é muito bonito. E quais são as características que determinam o temperamento dele e qual é o temperamento dele? Tá, é o último que revela, hein? Vamos lá. Seu Madruga, eu me sinto como Chesterton, né? Chesterton diz assim que quando te pedem as razões de algo que você fica a vida inteira ali em cima, você não sabe por onde começar, né? Mas vamos lá. Seu Madruga, ele teve, segundo os dados que a gente vai atrás, né, 25 empregos já, né? Já teve 25 empregos. Ou seja, ele é um cara muito flexível, né? Muito flexível. Se adapta fácil. Se adapta fácil. Mas ele tem uma dificuldade de realizar, não tem? Tem. Né? Cadê o legado do Seu Madruga? Não sai do lugar. Cadê o legado do Seu Madruga? Então, assim, flexibilidade, dificuldade de realizar é úmido, tá? Isso é a umidade. A secura é o oposto disso, né? Agora, sobre ser quente e frio, na verdade, é o mais fácil de observar, né? Acho que qualquer olhar um pouquinho atento observa o seu entorno ser quente ou frio, né? Até no quente, né? Então, quente. Ele é pra fora, né? Ele dá aula lá, ele substitui o professor Girafales, ele interage com todo mundo, né? A escolha dos empregos dele, né? Enfim, fala em público muito bem, enfim, tudo isso, né? Mas é muito rico as nuances do Seu Madruga, muito, enfim, eu me encanto, né? Quando eu começo a falar do Seu Madruga, eu me encanto, mas vamos lá, para não divergir. Então, ele é colérico ou é sanguíneo? Exatamente, mas aí não tem como ser colérico, porque ele realiza pouco. E outra coisa, ele não se preocupa tanto, nem com o legado dele, né? Com marcar, né? E também, enfim, não realiza e olha como ele se veste, como ele se vê, né? A autoestima até uma questão de autoestima interfere, né? Os nossos amigos coléricos ostentam a melhor autoestima. Né? Isso é um fato explicável, assim, tá? Então, o Madruga é o sanguíneo. Sanguíneo, com certeza. mas aí eu aprofundo para discernir essas caricaturas, né? Sim. Tem muitos sanguíneos que não chegam a isso por causa do estereótipo, do alegrão bobão da festa, né? Sim. Então, aí, olha só. Tem que cuidar com esse estereótipo. O sanguíneo é pintado como usuário de substâncias, meu amigo, né? O que é completamente injusto, né? Claro. Porque qualquer um pode entrar nessa. Exatamente. Não, exatamente. E assim, você não saber o seu temperamento, você perde muito, né? Digamos assim, eu gosto de ver como um algoritmo, tá? Um grande algoritmo. Tem uma cena do Matrix também, que eles estão, parece que, vendo o código de programação do movimento de uma pomba. Isso é uma referência ao John Nash, né? John Nash que tinha essas piras, um matemático lá. Isso. Então, assim, um grande algoritmo que explica os movimentos, as relações, as motivações humanas, né? Vamos pôr assim, os temperamentos é uma parte muito significativa, né? Um ponto nevrálgico ali do entendimento das coisas, mas não é tudo, né? Obviamente que tem personalidade, tem escolhas pessoais, tem um monte de coisas, mas tem aqueles elementos que nos limitam, como o esqueleto que eu falei no início, lá do jogador de basquete e da ginasta, né? Sim. E desses, não precisa explicar muito, mas qual que foi o mais difícil de você avaliar dos Chaves aí, da turminha do Chaves? Foi difícil, até eu preguei uma pequena peça aí no leitor, né? Porque eu faço 2 análises da mesma personagem, que é a Chiquinha. Tá? Eu faço 2 análises e jogo pra galera. Não, fica claro ali no texto qual é o temperamento dela. Mas eu coloco em xeque, assim, algumas perspectivas aí que são estereotipadas, né? São fracas, né? Mas também para salientar a complexidade. Tem muitos pontos de confluência, né? Discernir o joio do trigo que é complicado na vida, né? Ver as nuances, esse que é o ponto. Legal. E, por exemplo, se eu lendo o livro, eu posso me identificar com 2 personagens e dizer assim, cara, eu sou Chaves, mas não tanto, eu sou também Madrugas. É possível achar
que eu sou dois temperamentos? Ou é complicado isso? É porque eu estou lendo errado a minha forma de ser? Então, olha só, é comum isso que você falou, né? Mas eu diria que com o somatório dessas características, né, tem pontos ali, até o que me motivou na minha pesquisa são esses pontos de aparente contradição, né? Esses paradoxos, assim, nesse conhecimento. Então, discernir essas nuances ali da intersecção, por que as duas coisas cabem ali, por exemplo, no mesmo conjunto? Porque os dois são úmidos, né? Os dois são úmidos, mas aí você tem que olhar mais perto para ver no que implica a umidade do quente, no que implica a umidade do frio. É uma coisa... Vou citar um exemplo concreto que eu acho que você vai gostar, dado a minha leitura do seu temperamento. Ele já sabe qual é o meu temperamento. Nem eu sei. Sem fazer perguntas, né? Mas eu reflito bastante, sabe? Eu não sou do tipo assim, de falar temperamento qualquer um. Eu reflito bastante para chegar pelo menos uns 5 argumentos para dar para a pessoa, né? Do qual é o temperamento. Então, olha só, vamos falar do temperamento que é frio e úmido, tá? Vamos falar do fleumático. O fleumático é o cara que compreende melhor o inconsciente coletivo. O conceito de Jung aqui, que é a média do que as pessoas pensam ao longo das eras, o porquê que certas histórias continuam sendo contadas. Porque hoje, refletem... por exemplo, bateria com inteligência interpessoal. Ou não poderia reduzir tudo a isso? Eu me fugiu uma palavra que você falou. Inteligência interpessoal. Mas antes disso, você falou bateria? Nem sei mais o que eu falei. Mas assim, eu fugi uma palavra. Eu poderia dizer que essas características que você está falando, de compreender melhor o mundo e tal, tem a ver com a inteligência interpessoal, ou não necessariamente? Tá, entendi. Não, sem dúvida. Inteligência interpessoal, sem dúvida, de compreender o outro. Sim. Eu acho que até isso, eu uso palavras mais difíceis aqui, o inconsciente coletivo é justamente entender as regras do jogo humano, né? Entende? Então, assim, eu percebi que há muitos fleumáticos em publicidade. Publicidade você precisa compreender o outro, as pessoas, a cultura. Exatamente. Esse movimento de capital que está fora. Isso, exatamente. Então, olha só. Por que o fleumático é esse cara que entende melhor o inconsciente coletivo ou que tem melhor inteligência interpessoal? Porque a umidade tá com foco no seu entorno, né? Nas nuances do seu entorno, não no realizar, né? Você está com foco aqui. E você tem um olhar mais detido, mais lento, né? Então você compreende muito melhor, né? Já a umidade do sanguíneo lega a ele boas figuras de linguagem. Ele liga muito rápido mundos distintos, né? Alguns chamam de brilhantismo, né? Quando você liga coisas muito distintas, muito longínquas, mas ambos são voltados para a compreensão. Do inconsciente coletivo temos o fleumático daí, e o sanguíneo tem mais a ver com brilhantismo, com o ineditismo, assim, em certo aspecto, assim, né? Será que a gente poderia dizer, por exemplo, que algumas profissões são mais pessoas dentro de um temperamento X? Eu falo sobre isso no meu livro. Opa! Nem li ainda, já tô. Que bom. Eu posso, antes disso, só falar um pouquinho da revelação inédita, uma delas, da minha pesquisa? Ótimo. Daí eu já emendo com profissões. Atenção para a revelação inédita. Faz um suspense aí. Vamos lá. Basicamente, eu acho que o ponto aqui para falar das profissões era legal falar da memória, tá? É uma coisa da neuropsicologia. Temos a memória de curto e longo prazo, né? Tá. Bem resumido aqui, é que o pessoal que escuta memória de curto prazo a primeira vez não sabe o que é. Memória de trabalho, né? Isso, memória de trabalho e memória gerencial, né? Não é a memória descartável, tá? É memória gerencial. Então tá bom. A minha afirmativa que explica uma série de paradoxos, aí esse que é o ponto, né? A minha afirmativa que explica uma série de características caricatas ou reais é que a memória de longo prazo é muito melhor, mais forte nos nossos amigos secos. E a memória de curto prazo é melhor, mais eficiente nos úmidos. Isso tem uma série de implicações. Vou tentar aqui ser sintético, tá bom? Tá bom, vamos só rever. Seco é o... Colérico e melancólico é seco. Melancólico, tá. Tem memória de longo prazo melhor e o nosso amigo sanguíneo e fleumático, memória de curto prazo que é melhor. No que isso implica, tá? Daí a gente vai chegar nas profissões.
A memória de longo prazo, por óbvio, é como se fosse um HD, mas é para além disso, é como se fosse o HD do computador, tá bom? Mas a característica mais interessante da memória de curto prazo é a superfície de consciência, que é como uma frase, tá? Uma frase que você está lendo e você consegue ver um horizonte muito grande. Na superfície da sua consciência, você tem a clareza de tudo que você tem, está fácil e acessível para você na sua memória. A memória de longo prazo te dá essa superfície da consciência maior. Logo, você tem pessoas mais voltadas para a certeza, porque as coisas estão mais claras, você sente saber. Você entende? O teu horizonte aqui é maior. E, para seguir a analogia, a memória de curto prazo é como se fossem sinônimos empilhados em cada palavra dessa. Seria uma memória mais vertical, articulada entre as camadas. Memória gerencial, ela articula entre as camadas. Tá. Certo? E isso explica a flexibilidade do úmido e pouca entrega, por exemplo. Né? Porque lhe falta autoconfiança, lhe falta a estrutura. Note, memória de longo prazo são pessoas mais estruturadas no falar, no realizar, nos planos de vida. Né? São pessoas mais estruturadas. Menos flexíveis também, né? Então, assim, explica uma infinidade de coisas. Aí indo para as profissões, então, né? Então, assim, engenharias exatas, né? Exatas tem várias... precisa do articular simultâneo de muitos elementos, né? Mas que não são voláteis, são estáticos, né? Exatas. Prestar atenção em várias fontes de informação ao mesmo tempo. Isso, mas são estáticos, não são... variáveis voláteis, né, que oscilam. Elas são estáticas, são exatas, né? Então, os secos vão ter proeminência, vão ter mais secos, né? Ou seja, melancólicos e coléricos em exatas. E isso eu fui pro mundo e observei isso, né? Eu entrevistei pessoas, e isso se mostra, né? Ao passo que os úmidos vão ocupar muito mais profissões que têm a ver com criatividade, mas também com interrelacionar, né, de informações, né? Você precisa passar dessas camadas, você precisa juntar informações, interdisciplinaridade, né? Assuntos interdisciplinares, os úmidos vão ter proeminência, porque para eles a memória de curto prazo, aliás, gerencial, é mais forte. É mais forte, e isso explicado por outros argumentos aqui, que senão eu vou me alongar muito. Né? Não, tá bom. Mas, veja, ouvindo você, Thiago, eu tenho a sensação assim que, puxa, esse é um conhecimento que, por exemplo, o pessoal que vai fazer vestibular deveria ter acesso, né? Porque se eu sei que eu sou de um temperamento que vai odiar a área de exatas, eu vou procurar outra coisa, eu não vou cair de cabeça numa área que o meu temperamento vai me atrapalhar. Né? Então, assim, seria fantástico se o pessoal soubesse disso, né? Ou seja, o autoconhecimento é fundamental para fazer um teste vocacional. E o que acontece nos testes vocacionais, em geral, né? Não posso reduzir isso aqui, mas em geral ele é muito assim, você gosta mais de tal área, mas o gostar de tem tanta coisa envolvida, e talvez o gostar de seja momentâneo. Né? Por quais motivos, né? Com quais motivações? Por outros motivos. Mas o meu temperamento mesmo poderia estar me indicando para outra direção. Então, por exemplo, eu comecei a minha carreira como professor de matemática. E daí todo mundo falava assim, o Marcos adora números, né? Eu nunca adorei os números. Eu gostava de ensinar os conceitos matemáticos para as pessoas. Ou seja, lá no fundo, eu queria estar com as pessoas, né? Não com os números. Então, eu, entre aspas, não deveria ter ido de cara para matemática. Eu deveria ter ido de cara para educação, psicologia e tal. No entanto, foi uma excelente experiência. Mas eu acho que esse autoconhecimento, a gente precisava saber dos temperamentos até para tomar as decisões de futuro, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, há muitas implicações vocacionais, sem dúvida, mas eu diria mais que isso ainda, do propósito da sua vida, porque há muitas angústias, há muitas quebras interiores aí, né, fontes de sofrimento, que são derivadas da pessoa não estar naquele lugar que é natural a ela, sim, né? Sim. Frustrações diversas, né? Então, realmente é essencial. E essa coisa do professor, né, a umidade que te dá esse traduzir de linguagem, né, esse fazer uma linguagem de improviso ali, perceber a linguagem que encaixa para aquele aluno, né, sim, essa flexibilidade vem do temperamento úmido também, mais uma característica. Que legal. Para afirmar. Que legal.
Tá bom. E assim, Tiago, o que mais você, agora a gente já está caminhando para os finalmente, o que mais você acha que seria importante nossos ouvintes saberem para que, porque eles vão atrás, né? Estudem mais sobre os temperamentos, sim. né? E aprofundem um pouco sobre isso. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos lá, vamos imaginar duas pessoas discutindo, uma situação bem comum aqui, né? Uma fala para a outra, você é muito agressivo. E a outra responde, não, você que é muito sensível. Ou, Isso é bem comum acontecer. Isso é bem comum. Ou eu falo, você é afobado. Daí você fala, não, você que é lento. Né? Então, assim, você compreender o outro de acordo com o seu contexto, você é mais justo, né, para com o outro. E você tem um parâmetro mais seguro e próximo de verificar. Eu até queria dizer que temperamentos não é para dar mais uma desculpa, mais uma justificativa para quem você é e ficar do mesmo jeito. Pelo contrário, é para você compreender a máquina, vamos pôr assim, humana, né? Para que então consiga desmontar, remontar ou adaptar ela para um melhor uso. Eu acho que esse é o ponto, do melhor uso. Daí que tem um monte de links com a psicologia, né? Partindo do temperamento, você tem um conjunto ali, muito específico. Toque é mais observado em colérico, né? É uma coisa essa transtorno obsessivo-compulsivo, né? Tá. De fechar as coisas. Tocar. Não, toque não. Toque, transtorno obsessivo-compulsivo, exatamente. Porque eles precisam ter cada coisa no seu lugar. Organizado e tal. Então, mas assim... É fundamental. Cara, eu achei muito legal isso de não servir como desculpa, né? Senão dizer, que eu estouro porque eu sou colérico, né? Você que tem que me compreender, você está muito sensível. E note como a gente é mais justo com os outros, à medida que a gente vai medir, por exemplo, nós temos um colérico que adquiriu autocontrole, né? E carisma, sei lá. E você tem um fleumático, né? O colérico fez um esforço muito maior. É mais natural para o fleumático ser carismático. De outro ponto também, nós temos uma pessoa que é super generosa, certo? Super generosa. Um colérico, de novo, super generoso, né? Para o fleumático é mais natural, né? Ser generoso. Para o fleumático é difícil dizer não, na verdade. Ser mais firme nas suas resoluções, né? Até uma coisa curiosa... uma amiga da minha mulher, né, disse assim, eu acho que meu marido é sanguíneo, a amiga falou pra ela, né? Ela comentou comigo. Eu falei, ele é tão envolvente quanto uma porta. Realmente, ele deve ser muito, né? E outra coisa importante é assim, se um melancólico te sorrir, se sinta abraçado. Essa é a realidade dele. Agora, se um sanguíneo te abraçar, não sinta nada. Porque isso é o natural dele. Só abraçando. É o natural dele. Então, assim, contexto. Note, a gente brinca, mas falando de coisa séria. Que o contexto nos torna mais justo em relação a nós mesmos, né, em relação ao outro. E a ideia é tornar a vida mais leve. Né? Então, se eu sei, por exemplo, qual é o temperamento do meu chefe, cara, eu vou tirar muita vantagem disso, né? Conversar na hora certa, saber como. Sem dúvida, quando fazer com que ele tenha um pouco mais de flexibilidade, caso ele não tenha, né? Então, tudo isso é importante. Na verdade, né, Tiago, entender os 4 temperamentos serve para a gente se compreender melhor, né? Saber onde está pisando e principalmente também de compreender o outro, né? De que forma o outro vai ser afetado por isso que eu sei, pela minha forma de agir. Sem dúvida. Isso melhora muito as relações, né? Por isso eu gostei muito de que você viesse conversar sobre isso, porque essa mensagem, né, de entenda mais o teu temperamento e das outras pessoas, porque vai facilitar um monte de coisa, né? A consciência de si e dos outros. Sem dúvida, sem dúvida. Você me permite uma última ligação com a psicologia aqui? É um assunto bem comum da psicologia que atinge a todos a ansiedade, né? Essa vida moderna. E é do conhecimento geral aí que só de a gente mapear e saber da onde vem aquelas motivações, aqueles sintomas, já é quase metade da resolução em muitos casos, né? Então, assim, grosso modo, falar pelos temperamentos de onde vem cada ansiedade, tá? Bem rapidinho aqui. Tá. Então, nós temos o colérico, né? A ansiedade do colérico, ele tem uma alta velocidade, né? Ele acaba ficando refém dessa velocidade, de precisar ser resolutivo, marcante, né? Então, ele incorre num hiperativismo, né? Que pesa sobre ele, né? Tá. E também, ele é tanto obstinado
né? Dificuldade de lidar aí com as fragilidades, mostrar as fragilidades, né? Aí as relações interpessoais mais íntimas, ele tem dificuldade. O sanguíneo, né? De onde vem a ansiedade de um sanguíneo? Principalmente de não conseguir expressar-se, né? O sanguíneo que não desenvolveu a questão da expressão é bem complicado, vai sofrer, né? E também as frustrações, né? Ele se sente tolhido, ele vê nas regras muito tolimento, porque ele quer criar, ele quer expandir os conceitos, ele nasceu para isso, né? Então, mas precisa ordenar o seu ser para que consiga fazer isso. O fleumático constrói monstros, isso aqui é bem legal. O fleumático constrói monstros, e eu explico. O fleumático tem uma imaginação muito grande, né? E ele tende, na média, aí, a postergar os enfrentamentos, né? Adiar os enfrentamentos. Aí o que acontece? Cozinha dentro dele, né? O monstro é feito assim, né? Você posterga um enfrentamento, daí fica ruminando, imaginando um mundo de coisas, e isso gera ansiedade, gera pesos, né? Esse somatório aí. Por fim, o melancólico, ele tem um checklist muito grande para fazer as coisas, muitos pré-requisitos, né? E ele incorre em culpa patológica, né? Um termo assim que basicamente é você se sentir responsável por coisas que você não é responsável. Tem uma relação com adequação, também do precisar se sentir adequado nas relações, sentir vergonha alheia. Tem uma série de links psicológicos que a minha experiência concreta de consultório tem me dado e fortalecido e, digamos assim, colocado uma tarimba em todos esses conhecimentos aqui, né? E eu diria só mais uma coisa, que eu amarro toda essa minha leitura em dois grandes caras aí. Um que é um perito em criar paradoxos e outro que é um perito em resolver paradoxos, né? Tô falando do Chesterton, né? Que é um Chesterton, século XIX, né? E o Lewis do século XX. C.S. Lewis é o grande nome da apologética, né? Defesa da fé cristã. Autor de Nárnia. De Nárnia, mas procure os outros livros dele, né? Se você já conhece. E o Jordan Peterson também, eu me baseio muito na minha clínica aí no Jordan Peterson. Bom saber. Tiago, para quem quiser entrar em contato com você, faz o quê? Vamos lá, vamos no Instagram, seria o @TiagoGabri. A gente fala sério sobre temperamentos, brinca muito também, que o pessoal gosta, mas eu deixo claro quando eu estou falando sério e quando eu estou brincando. Confiram lá os posts, a agenda, né, de palestra, seria isso. Valeu, Tiago, foi muito bom estar com você e o tempo foi curto, mas a gente pode no futuro aí voltar a conversar sobre detalhes aí dos temperamentos. Vai ser um prazer. Valeu, querido, muito obrigado e até a próxima. E para você que está nos assistindo, divulga esse vídeo, manda para outras pessoas e tal, e se inscreva aí no canal. Valeu, gente, um grande abraço e até mais.